Então, falando um pouco da pré-história desse negócio todo, no final na segunda metade dos anos 90, aqui em Recife aparece uma empresa que é a Facilite, que já faziam coisas não de games, mas que faz uma primeira iniciativa, que era um jogo chamado, era um Pong Web, Leopoldo França. Eles tentaram desenvolver um jogo, mas não era uma empresa voltada para jogo. E a primeira realmente empresa voltada para jogo foi a Art Voodoo, de Débora e de Alexandre Breiner, que tinha um plano de desenvolver um jogo que chamava Mankind. Era um RPG, né? Um RPG, exatamente. Tinha um lance meio Diablo, assim. Exatamente. Assim, só que a gente, claro, na época, era muito sonho, né? Porque isso a gente não tinha condição de fazer na época, de jeito nenhum. Você sempre quer fazer o jogo que você quer jogar, só que você não entende que o jogo que você quer jogar tem uma equipe de 200 pessoas nos Estados Unidos fazendo, e você quer fazer aqui com 5 pessoas. É aquele lance autoral, pô. É o lance autoral e de que... nessa hora não é negócio não, nessa hora é outra coisa, nessa hora é um filho ali, é uma obra de arte, é uma coisa que você está colocando ali, sua imaginação, e sua imaginação é o que tem de mais nobre, né, e mais valioso em você. Aí quando você faz, pô, eu vou fazer alguma coisa para pagar a conta, aí você fica com vergonha, né, como a gente na Jinx, vendendo Advergame para pagar a conta, quando a gente ia fazendo jogo sei lá, para Coca-Cola, jogo para a Brasil Telecom, quando na verdade a gente queria estar fazendo o Futsim, queria estar fazendo depois o Reality Island, queria estar criando jogos complexos, 3D, sofisticados, Cidade de Deus, não sei o quê. Olhe no meu olho e veja se você vai ficar mais feliz jogando um jogo que você gosta de jogar ou sabendo que tem 3, 4, 5, 10 milhões de pessoas jogando o jogo que você gosta, nem que se o jogo seja de graça. Então, essa ótica de olhar para o outro, que é fundamental para inovar, e entender o outro e fazer alguma coisa que o outro goste, é um negócio que precisa... A gente ainda... Eu achei que a gente já tinha evoluído bastante, mas ainda precisa muita... As pessoas que estavam lá, que estavam vivendo isso há 20 anos atrás, elas evoluíram. Mas quem está novo, o ciclo começa todo de novo. Agora, dito isso, todo o ambiente empreendedor hoje é baseado, né, no que a gente chama do MVP, né, dessas metodologias iterativas, né, de validação que vieram do desenvolvimento de software e meio que foram abraçadas por esse ambiente empreendedor de base tecnológica. E hoje eu acho que você já tem, digamos assim, você chega nessa maturidade mais rapidamente porque você tem um ferramental lógico, construído, conceitual, provado, e aí, digamos, eles aprendem já isso de maneira mais rápida, porque a gente aprendeu foi na porrada mesmo. Mas acho que teve uma mudança do jeito de produzir jogo mesmo, né? Com as tecnologias, com a internet. A gente antes tinha que fazer um jogo grande, que ia botar num CD, que ia vender na loja, na caixinha. E aí veio a internet e a Play Store, e hoje você tem que fazer um jogo mobile. E aí um cara que faz um jogo sozinho na Ásia, de repente viraliza e ganha muito dinheiro. E foi um jogo que ele gastou uma semana para fazer. E aí a gente vê muito aluno que ainda quer isso, de fazer o jogo perfeito, sem saber se aquilo funciona. A gente tem que ir para a metodologia de faz o menor produto possível, bota logo na loja, testa, vê se aquilo tem tração ou não. Se não tem, já vai para o próximo. É você frustrar logo, falhar logo para alcançar o sucesso. Aí me lembra uma outra coisa esse tema, que é uma contribuição que a comunidade de games deu em geral para as outras áreas. Aí tem 3 coisas que eu me lembro aqui. Uma é essa história de software como serviço, o pessoal de games, todos nós de games, estamos muito mais na frente fazendo isso. Porque a maioria dos jogos, para quem não sabe, os jogos que se fatura mais são jogos de graça. Já é um negócio curioso, como é que fatura e é de graça, mas porque fica vendendo coisa no meio do caminho, mas tem que entender o usuário para vender, tarará.
A gente também foi o primeiro a falar de design. O design era só o cara que desenhava a janelinha e acabou essa história. Hoje já tem o X, não sei o que lá, mas em games sempre existiu isso, porque o game designer é o cara de um X. Exatamente. Sempre teve. E é diferente do artista. A Motorola, que ia lançar os celulares, ia haver uma mudança de paradigma nos fabricantes celulares. Antigamente, os fabricantes celulares também eram aqueles, eles fabricavam junto o software. Ele vinha tudo embedado, não instalava mais nada, você não instalava nada, o que tinha. Exatamente. Aí os caras disseram, pô, jogo é um dos aplicativos que a gente sabe que vai dar certo para os celulares. Quando o pessoal da Motorola, Rosana Fernandes, viu essa nota, liga para cá, sabia que o César tem uma competência em Java e sabia que a gente na universidade estava dando essa disciplina, então a Motorola veio inicialmente para cá para fazer projeto de lei de informática. O primeiro projeto foi de games. E que era, o gerente de projeto, quem era? Jaime Mezel, que hoje é do Criatec, mas que fundou comigo a Meantime, que nasceu desse projeto. Mas para dizer que a Motorola depois ficou muitos anos aqui, já investiu dezenas de milhões de reais em centro de informática e no César, para fazer outras coisas que não tem nada a ver com games, mas o começo da conversa foi o de games. Exatamente. Entendeu? No caso da Jinx, a gente surgiu dentro da disciplina de empreendedorismo, né? Primeiro que tinha o Jorge. O Jorge. Tem que contar a história do Jorge. Ah, sim, eu vou chegar lá. A gente criou a Jinx, na época Jefferson, Reginaldo e Sila estavam nessa disciplina de empreendedorismo. Sila é amigo de Fred Vasconcelos, da Joy Street, e procuram a gente, procura Fred, que me procura, e a gente se junta. Tinha que entregar um plano de negócios no fim da disciplina. Para Hermano Perrelli, exatamente, professor Hermano. Aí a gente preparou esse troço e acho que não sei se foi o melhor, mas foi um excelente plano de negócio, assim. Montou um plano, fez um planejamento financeiro, fez um negócio super completão. E aí a gente, putz, vamos transformar isso num negócio de fato, né? E aí o plano de negócio era para o Futsim, não era para a Jinx, não tinha esse nome ainda. A gente queria fazer um jogo de menos... Não era o Jorge, não? Não. O Jorge veio depois. O Jorge veio depois. Aí a gente criou a Jinx para desenvolver o Futsim. A gente virou uma unidade de negócio do César, a gente recebeu um aporte de um investidor. Eu posso dizer com alguma segurança que em games nós fomos um dos primeiros a receber um investimento de um investidor anjo, que obviamente foi, como a gente fala hoje, né, investidor anjo para alguém que não tem nada sólido, somente family, friends or fools. No caso foi family e fool, né? E a gente acabou recebendo esse investimento, desenvolveu o jogo, foi para o César, ficou dentro do César. Fala um pouquinho do jogo, porque o Futsim é um negócio também muito... A gente sofreu muito aqui, gente, no nosso ecossistema, por estar meio além do tempo, entendeu? Muitas coisas que a Meantime fez, a Jinx fez, Manifesto, etc. A gente meio que às vezes se deu mal em algumas delas, porque a gente estava muito à frente da época. Então o Futsim... O Futsim era um jogo de administração de times de futebol. Hoje isso é uma funcionalidade dentro de um FIFA, de um jogo desse mais sofisticado, mas existia todo um gênero desse aí, que ia desde o L-Foot, que era um negócio de disquete, né, que era bem simplesinho, feito em Visual Basic, até você já tinha coisas como o Soccer Sim e alguns outros que eram jogos... Football Manager, se eu não me engano, que eram jogos bem sofisticados, mas single player. A gente criou um jogo que era multiusuário, e aí, baseado naqueles primeiros jogos multiusuário como serviço, quer dizer, você não comprava o jogo, você pagava para ficar jogando, você já tinha alguns primeiros, Ultima Online, né? Você tinha alguns jogos desse tipo rolando, a gente disse, pô, vamos fazer um de futebol, um da administração de times de futebol. E aí veio o conceito do Futsim. A gente se lascou para desenvolver porque e a gente poderia ter lançado ele muito mais simples, mas passamos 3 anos, torramos tudo que a gente tinha e não tinha para desenvolver um jogo ultra complexo. Eu me lembro que a gente passou de 1 milhão de linhas de código, criou um monte de tecnologia, assim, criou um monte de metodologias e tecnologias para desenvolvimento de jogos. Incluindo a de pagar com cartão de crédito, que não dava para pagar na internet. Não tinha serviço de cobrança recorrente em cartão de crédito, a gente criou o nosso próprio. E isso provavelmente era um negócio maior do que o próprio jogo.
E a gente não tinha a menor ideia, né? Aliás, só uma coisa lateral sobre essa história toda do FUTSIM. Ele durou uns 5 anos, né? A gente acabou descontinuando ele em 2004 para 2005, eu acho. Lançamos em 2002 em beta e ficamos com ele de 2002 para 2003, ficamos até 2005, 2006 e nunca pagou. A gente chegou a ter, sei lá, alguns 2.000 assinantes, mas isso não pagava a conta. Era tudo muito caro, a equipe era enorme e não pagava. Mas uma coisa muito legal dessa experiência toda é que a gente desenvolveu um conjunto de metodologias, tecnologias e formou uma quantidade tão grande de pessoas que rolou uma diáspora assim, de gente que formada pela empresa, né? A gente tem gente espalhada pelo mundo inteiro, de sócios a game designers, a desenvolvedores, a estagiários que criaram negócios, que são hoje executivos ou profissionais de tecnologia extremamente bem-sucedidos, de tecnologia e games, bem-sucedidos no mundo inteiro, literalmente, né? Tem uma grande quantidade de gente que passou pelas empresas, eu estou falando sobretudo dessas 3 primeiras aqui, que era, mas aí também vale a Preloud, as 4 primeiras. Sim, né? Preloud Jinx, também. Preloud, Manifest e Meantime, que passaram por aqui e foram para outros voos muito mais altos, e gente que está muito bem posicionada no mercado mundial hoje de game, né? Em todos os tipos, que tem posições mesmo de produção e tal. Agora, sobre o Jorge. Que diabo é Jorge? Jorge é um amigo do César. Jogos oriundos do Recife gerados com excelência. O que acontece? Quando o Porto Digital surgiu, você tinha um dos primeiros aglomerados de empresas inovadoras, era uma empresa de games. Isso gerava uma mídia danada, isso gerava uma visibilidade. A gente estava literalmente no caderno de informática e às vezes de negócios, todos os jornais daqui, capa e matéria grande em Infoexame, em revistas de tecnologia no Brasil, eventualmente numa Folha de São Paulo, no estado. Então, o próprio Porto Digital prestou atenção nisso, né, e se aproximou e tentou entender como é que a gente poderia, e o César também, como é que se poderia tentar criar políticas para a Secretaria de Ciência e Tecnologia também, com o Cláudio Marinho, todo mundo olhando e dizer como é que a gente pode ajudar a consolidar. O primeiro núcleo da Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos, né, IGDA, foi do Brasil, da América Latina, na verdade, foi criado aqui em Recife. Quem iniciou foi Jeff e Sila, basicamente, depois com o resto, né? Ainda falando de história, depois disso, aí vem a Music Games. Music Games. Porque a Dacor já era uma empresa, Dacor Music Software, uma empresa já antiga, mais ou menos do tempo da Jinx, certo? Mas cuidava só de música. Educação musical, né? Era. Como tocar violão, etc. Fundada por Jordano Cabral, ajudei também, de certa maneira, indiretamente na fundação, Américo e tal. Aí chegou uma hora eles começaram a entrar no mundo dos games e chegaram a ter jogos como aquele da bateria que você tem que imitar, que viralizaram, eles chegaram a fazer coisas assim muito legais. Aí é também onde aparece a Music Games. Quer dizer, esse movimento de aparecer, que também não existe mais. Então esse é mais ou menos normal. Das que sobreviveram da época, a Jinx ainda opera? Até onde eu sei, não. Acho que não. A Manifesto ainda é A Manifesto grande sobrevivente. 15 anos. O Estado chega com uma demanda dizendo, naquela época onde tinha, como o Estado do Rio de Janeiro, proibindo ter lan house perto da escola, porque a lan house brigava com a escola e brigava para ganhar, né? Porque a escola chata de morrer e a lan house era interessante. Então, como é que você concilia esses mundos? Era mais ou menos esse tipo de desafio. E aí a gente pensou numa solução que terminou sendo o primeiro produto, que era a Olimpíada de Jogos e Educação, que é essa história de fazer todo que hoje a gente chamaria de Game-Based Learning, ou que é o nome que a gente quiser chamar. Não é exatamente jogos sérios, mas é gamification, né? Como se chama hoje. É uma rede social gamificada, né? Com a trilha de aprendizado. Os alunos respondem coisas, jogam jogos que fazem alusão a temáticas que eles veem em sala de aula, e tem um campeonato no final, todo mundo se junta, tá lá. Então tem toda uma dinâmica em torno disso. E o que é legal é que para viabilizar isso foi César, Meantime, Jinx Manifesto. E Manifesto. Fala do começo da Manifesto. Então, a Manifesto começou em 2005, né? Isso. Dentro desse contexto histórico. E a gente primeiro queria fazer jogos hardcore, né? Aquele jogo que a gente queria jogar e tal. E aí depois a realidade foi batendo.
as contas foram chegando. E aí primeiro a gente fez jogo Flash, né? Era para a web, a gente conseguiu uma parceria com o Miniclip. E aí teve alguns jogos publicados, né, para o browser. Então era aquela coisa do cara entrar no site e já jogar, não precisava fazer o download nem nada. Depois alguns jogos mais robustos, que você podia testar um pouquinho, mas depois pagava, né, que eram os downloadables, que você tinha 1 hora para jogar de graça o jogo e aí depois você efetuava a compra. E aí a gente teve jogo como o Fruits Inc., que teve até a sequência Fruits Inc. 2, que foi publicado por dezenas de portais, traduzido para mais de 12 idiomas diferentes, foi jogado no mundo todo. Depois disso, a gente teve um momento de trabalhar com outsourcing, né? Exportar serviços de desenvolvimento para outros estúdios fora. E aí veio clientes, isso a partir de 2011 mais ou menos. Aí veio clientes grandes como a Disney, como a SeaWorld, como a Zynga com Farmville, a gente trabalhou também. E aí nesse fluxo de fazer serviço para fora, ajudou bastante a gente com os processos internos a melhorar documentação, disciplina, organização de código, de asset, de arte, de documento, tudo. E aí, depois disso, a gente começou com a vontade de fazer os jogos da gente de novo. A gente não queria só fazer serviço. E aí teve uma spin-off, que foi uma segunda empresa, a Big Hut, que queria fazer jogo próprio e queria publicar e fazer tudo sozinha. Acabou que a gente tentou algumas coisas, chegou a trabalhar até com jogo de cassino, de carta, blackjack. O Bonnie fez um bom sucesso, né? Jogo casual, Bonnie the Runner. E aí, que era um Endless Runner, né? Você ia pulando e aí vinha a disciplina de jogos e trazia coisas como o level gerado proceduralmente, cada partida é uma partida diferente, não é o mesmo level. Que aí era coisa que os meninos mestrado vinham, que Léo fez comigo. Que vem da pesquisa, né, acadêmica. E o jogo foi um sucesso, foi publicado pela DNA, que é um publisher japonês. E depois a Big Hut acabou morrendo essa iniciativa de fazer jogo próprio. E depois os meninos começaram outra empresa, que hoje é a Raid Hut, que é um publicador de MMORPG no Brasil e traz jogos asiáticos e opera aqui. E para ter uma dimensão, assim, a gente tem jogadores que gastam R$5.000 ou mais por mês no jogo. Nossa Senhora. Eles têm 350 mil jogadores ativos. No Brasil só. No Brasil. Então, isso demanda um gerenciamento de comunidade, você fazer evento. Às vezes eu entro na sala, os meninos estão discussão da inflação dentro do universo do jogo. No Manifesto hoje temos mais de 60 pessoas. É uma empresa local, né? Sim. E 2 áreas de atuação, né? Dentro do Brasil a gente trabalha muito com jogos com foco educativo. A gente tem uma plataforma chamada Gepeto, que a gente licencia para escolas de inglês do Brasil todo. Já são mais de 80 mil. Plataforma própria? Própria. Nossa. Licenciada para escolas de inglês. A gente tem Red Balloon, a Wizard da Pisa, Cultura Inglesa, todas usam nossa plataforma. E aí a gente tem mais de 80 mil alunos ativos por mês usando essa plataforma. E no mercado internacional a gente continua trabalhando com coprodução e vendendo serviços de desenvolvimento para outros estúdios. Continuamos com clientes nos Estados Unidos, Europa e títulos diferentes. Eu acho que quando a gente está falando sobre esse gap histórico de ter tido uma espécie de uma descontinuidade... É muito em função disso. É muito em função disso. Quando a gente, vamos falar, isso deve ter sido de 2005 a 2009, alguma coisa do tipo. Você teve um momento em que a gente atingiu uma maturidade técnica muito interessante, mas a maturidade de negócios, e a sustentabilidade e a idade da gente. Mas também era a maturidade do mercado, porque vamos lembrar, mandei de jogo para celular, gente, não só para você conversava com a Telecom Itália, os caras queriam 50 jogos para 50 tipos de celular lá. Você ia para a Vodafone Espanha, era outro celular. Você tem que conversar com todo mundo. Não tem esse papo de eu botar numa loja e todo mundo baixar, independente da operadora. A operadora é por onde você vendia, a operadora não era parte da solução. Na realidade, a operadora era parte do problema. Porque os caras estavam querendo vender voz. Exato.
Não sabia o que era vender essas outras coisas. Era distribuidor de água, era empresa de água, de até chegar a Apple e botar um App Store da vida e depois o Google Play, etc. O Marketplace não existia. Você não tinha como distribuir, né? No fim, essa era uma questão de negócio, de maturidade de negócio. Porque, por exemplo, no Brasil a gente estava com um momento de boom econômico, um começo de integração global, mas ao mesmo tempo a gente não tinha um mercado local de jogos, e a gente não tinha histórico pregresso para a gente entrar no mercado internacional de maneira relevante, nem capital para fazer o investimento necessário para chegar nisso aí. Exatamente. Então, nessa hora, a gente chegou e você tinha um conjunto de empresas aqui, toda com um monte de gente. Foi nessa hora que muita gente também foi embora do Brasil. Muito boa tecnicamente, com um monte de plano, um monte de ideia, e chegaram e olharam, putz, eu não posso executar nada disso porque não tem negócio. A gente tentando vender, dando murro em ponta de faca, ia para E3, ia falar com... Você tinha 2, 3 publishers no Brasil, sei lá, a gente ia falar com a Brass Software lá em São Paulo, a gente chegar com um plano de, por exemplo, licenciar a Cidade de Deus. A gente montou um game design para a Cidade de Deus, usando o engine da época de 007, eu acho. Putz, o jogo ia ficar espetacular. Fizemos um conceito, eu não sei nem se a gente chegou a fazer um demo, mas preparamos um lance muito legal para licenciar o livro, tudo, e a gente fez um budget, sei lá, para fazer uma versão do jogo. Um negócio ridículo, sei lá, era $200 mil pra gente fazer o jogo, era um negócio de 200, 300 mil dólares, era muito baixo. Mesmo assim, dava para fazer um jogo legal, tudo. Os caras não tinham dinheiro para isso, não tinha dinheiro. E você ia para fora fazer um pitch de sua capacidade de desenvolvimento, todo mundo perguntava, o que é que você já fez? Aí você mostrava um monte de jogo em flash, e a gente é muito bom nisso, naquilo. Aconteceu uma hora, as pessoas começaram a ir embora. Então, Jeff, Sila, Reginho... os que eram... Final dos anos 2000, isso aí. O novo, aí 2008... Aí foi todo mundo embora, a gente perdeu... 2008. A Meantime começou também, todo mundo a se mandar. A Meantime chegou a ter 73 pessoas. Isso. A própria Preloud. A Preloud, ela foi e se tornou, um pedaço dela se tornou a Playlore. A Playlore, porque Maurício, é uma empresa importante falar. Maurício Carvalho, que é um cara que é um dos empreendedores mais foda que a gente tem aqui na área, primeiro na área de produção web, com a iCorp, né? Ele, Alexandre Figueroa e mais Caio, criaram uma empresa massa na parte de desenvolvimento web e tudo, uma das primeiras daqui. Depois ele conseguiu um investidor, Zek, eu acho, era um indiano, um americano indiano, não sei, que investiu para montar a Playlore. E atualmente a gente tem a Pernambuco, que é uma associação de desenvolvedores de jogos. A gente tem 10 empresas associadas. 2009 foi um faturamento de quase 20 milhões de reais. E são mais 2019? de 2019. E são mais de 230 pessoas trabalhando em jogos só aqui no estado. E esse grupo de empresas, a gente não está nem contando outras que às vezes fazem mais serious games ou que fazem um pouquinho de jogos, mas são mais focadas em apps ou em outras soluções. São empresas que são particularmente focadas no desenvolvimento de jogos. E aí a maioria é com foco em entretenimento. Quem faz jogo é profissional muito bom. E nesse momento de crise, você tem aqui um ambiente do Porto Digital hoje e um ambiente de tecnologia como um todo com déficit de profissional capacitado. Quem sai de jogo trabalha bem em qualquer coisa. Então, a gente hoje tem um problema em empreendedorismo como um todo, mas eu diria que particularmente nesse mundo autoral do game, que é o seguinte, é que você tem tanta demanda profissional desse tipo que você tem menos gente disponível para empreender. Por incrível que pareça, a gente fala tanto de empreendedorismo, mas assim, empreendedorismo por necessidade é uma coisa, empreendedorismo por paixão é outra. A gente está falando, às vezes o pragmatismo ganha. Eu acho que um dos maiores desafios da gente hoje, nesse mercado, é a gente tentar descobrir como é que a gente consegue, digamos, trazer elementos do Jorge, né, e de outras iniciativas do tipo, para a gente conseguir entregar um conjunto de estruturas, inclusive de capital e talvez principalmente, para que você tenha mais negócios nascentes na área. O pragmatismo já chegou para quem tem mais experiente, né? Você vê um monte de gente fazendo outsourcing aqui. Isso já é um reconhecimento de que não é tão trivial como todo mundo acha. Isso a gente acabou de falar de 3, 4 empresas, mas assim, é preciso fazer
eu acho que a gente precisa criar um ambiente mais confortável para isso. E isso não é um negócio trivial, é um desafio muito grande que a gente tem nos próximos anos. Eu acho que ter uma forma de atrair investimento é muito importante, né, para esses pequenos empreendedores, o pessoal que está terminando a faculdade, saindo da academia, conseguir empreender. E acho que também uma perspectiva que a gente, como associação, como a Pernambuco, está lutando por isso, é os fundos do governo, né? A Fundarp, que tem os editais, que são valores até pequenos para essas empresas que a gente citou aqui, mas coisa de 50, 100 mil reais para um pequeno empreendedor, para um pessoal que são 2, 3 pessoas começando uma empresa, faz toda a diferença. E pode significar um número muito maior de empresas daqui a 3, 5 anos, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem que voltar da carga e ter alguma coisa que promova ainda mais, não só a interação entre as empresas, mas, sobretudo, a conversa e a atração desse público que quer trabalhar com games, que tem muita gente que quer trabalhar com games, ou que quer simplesmente curtir, ouvir, comprar uma camisa de um game, fazer alguma coisa. Quer dizer, tem uma cultura. A cultura hoje é mais essa do que, sem menosprezar, todas as outras que coexistem com essa hoje. Mas hoje está faltando um espaço para esse tipo de cultura.